Que Ela ESPN é americana. é americana, né? ESPN quer dizer Entertainment Sports Programming Network, né? Que é o ESPN, Isso né? eu nunca soube. E, enfim, aí em 79 eles bolaram essa, era um negocinho pequenininho de transmissões lá. E, cara, e virou um gigante mundial de transmissões esportivas, né? E aí eles criaram esse serviço internacional. Enfim, aí eu, em 95, voltando, né, ao José Inácio Werneck, ele me telefonou, eu estava um dia em casa, tocou o telefone, ele falou, vem cá, Rob, qual é a coisa do esporte, tal, você ainda tá ligado? Quer fazer um teste aqui na ESPN? É tipo um apanhado de vários esportes, você tem uma tradução simultânea, não sei o quê, do inglês para o português. Eu falei, beleza, vou aí e tal. Aí a cidadezinha é uma cidadezinha chamada Bristol, que fica em Connecticut, né? A sede da ESPN é em Connecticut porque lá atrás, em 79, eles resolveram achar o melhor lugar nos Estados Unidos para recepção de transmissão de satélite. E era em Bristol, Connecticut. Connecticut é um estado acima de Nova York, né? Sim. Você tem Nova York, aí você tem Connecticut, que é lateral, aí você sobe Rhode Island, você tem Massachusetts, enfim, então esses todos ali pertinho. Tudo um frio dos infernos. Não no verão. No verão é tão quente quanto o Rio, Sei, né? mas no inverno... No inverno é barra pesada. Mas eu já estava lá um tempão, então... Passou perrengue por causa do frio no início? Cara, sim, mas eu me acostumei rápido. Eu não tenho problema com frio, não. Mas peguei barra pesada de carro, nem virar a chave, nem ligar. 30 abaixo de zero, em Connecticut. E as pessoas em Nova York, às vezes, pulando na calçada, esperando para poder atravessar, o sinal fechar, para poder atravessar correndo. É barra, às vezes com vento. Aquele vento de Nova York aí canaliza. Não, é absurdo. É bizarro. Não, parece que... É bizarro. Por favor, vai. Lá em Connecticut. Mas faz frio. Em Bristol. Mas, cara, isso é legal. Eles fizeram um estudo para saber... Um estudo em 70, a ESPN de 79, né? ESPN... É americana. É americana, né? ESPN quer dizer Entertainment Sports Programming Network, né? Que é o ESPN, Isso né? eu nunca soube. E, enfim, aí em 79 eles bolaram essa, era um negocinho pequenininho de transmissões lá. E, cara, e virou um gigante mundial de transmissões esportivas, né? E aí eles criaram esse serviço internacional. E esse serviço internacional era uma coisa terceirizada, depois foi englobada pela ESPN mesmo, a gente passou a ser trabalhadores da ESPN. E a ESPN, ela é da ABC, que é da Disney. Né? A Disney é a nave-mãe de todos isso daí, né? Então, a gente, alguns anos depois, acho que foi em 97, eu passei a ser oficialmente um funcionário da ABC, da Disney e da ESPN. E aí, eu fui fazer esse teste lá. Era tipo como é que eu posso dizer? Tipo um trailerzinho, que o serviço brasileiro funcionava dentro de um trailer lateral aos prédios da ESPN. E aí tinham vários, a gente chamava de revistas, né? Eram programas, assim, só sobre gols do campeonato italiano, ou então melhores momentos da turnê de tênis, da ATP. Esses foram os testes que eu fui fazer. Então, você tinha que fazer uma narração em cima, eu recebia tipo um roteirozinho, eu tinha uma fita, porque não era uma coisa ao vivo, né? Eu tinha uma fita que eu conseguia fazer, era fita VHS, na verdade não era mais VHS, era uma acima depois, eu não me lembro nem qual era o nome. Era uma Betacam, era uma fita grandona, assim. Era tipo uma VHS turbo, sabe? Assim, Aí você botava numa máquina, você via, e você ia mais fazendo umas anotações, programa de meia hora, e você ia para a cabine, aí você ia para a cabine, no prédio, e aí você tinha toda aquela coordenação que você conhece de transmissão, né? Você tem uma pessoa falando no seu ouvido e tal, você senta na frente de um monitor, e aí eles dão play, começa a rodar, e você faz a sua transmissão em cima. Sem nunca ter feito isso na vida. Sem nunca ter feito isso na vida. Caraca! Não era um programa de não me botar ao vivo para fazer uma transmissão sem me conhecer, sem nada. Eles faziam vários testes. Caraca. E lógico que você, dentro de um conhecimento, você mais ou menos tem aquele linguajar do esporte que precisa ser aperfeiçoado. Você precisa saber se comunicar com as pessoas que estão vendo. Mas era uma época completamente diferente. Era uma época sem internet. Né, quando eu fui para lá. A internet é de 95, né? Então foi exatamente quando eu comecei. Então você não tinha nada de resposta de transmissões, dos que as pessoas estão vendo, né? Interação com a pessoa que está vendo, zero, absolutamente nada. Nada. Tanto que eu estou nos Estados Unidos de 90, saí dos Estados Unidos com o Botafogo campeão carioca em 89. Fui para lá em 90, no finalzinho do Campeonato Carioca de 90, que o Botafogo foi bi. Então, eu escutava o jogo do Botafogo no alto do meu prédio no Brooklyn com rádio de ondas curtas, para poder saber o que estava rolando. Rádio saindo do ar, entrando. Quando voltava era aquele... Aí você, puta, cagou de quem? Não sabe de quem era. Porra, sabe que... falhava tudo, cara, horrível.
Frio do... Dependendo da época, né? Da época do ano, junho, às vezes, junho era, né? O carioca era mais... às vezes era mais no meio, né? estendia mais. Mas era isso. No jornal, por exemplo, era só o do dia seguinte que chegava. O telefone era super caro para você ligar para a família, para saber, pô, como é que foi o jogo, não sei aquele... Pô, era super caro, então... Antes de perguntar como é que tu tá, era como é que foi o jogo do Botafogo. Claro, Lá naquela época você falou assim, tô vivo, tô bem, tá? Vocês estão bem, então tá. Beleza, tchau. um minuto, Te amo. $30, né? Tipo assim, não era isso, mas era tipo, não dá para você ficar no WhatsApp conversando horas e horas sobre como é que foi o jogo, ou bota no celular, não, dá para você ver o vídeo aqui, vamos ver junto. Não, nada disso, é um sofrimento. Pô, e tu lembra da tua primeira transmissão, cara? Esse tu passou no teste? Passou no primeiro Aí teste? eles gostaram. Eles gostaram desse teste que eu fiz. E aí eles me contrataram para ser uma espécie de um freelancer, assim, né? E aí, obviamente, que as coisas mudam completamente diferentes, né? Parei de ser garçom. Deixou? Ah, não, porque a ESPN, primeiro que ela é em Bristol, né? Ela é 2 horas de Nova York, né? Entendi. E aí o que aconteceu era o seguinte, eles me fizeram uma proposta durante um tempo de eu ir alguns dias na semana para lá para fazer essas transmissões. Eu não morava lá, eu morava em Nova York, minha mulher trabalhava, então ela trabalhava em Nova York e aí eu ficava às vezes 3, 4 dias seguidos lá. Eles colocavam a gente num hotel que era perto do complexo de transmissão. E... Enfim, aí isso foi progredindo. Eu comecei como comentarista no basquete, comecei como comentarista no futebol e fazia um programa que era o Sport Center, que vinha de Londres não era o Sport Center local ou não era produzido por nós, entendeu? O serviço em transmissão em português, ele era, dá para dizer que era uma rebarba, mas ele não era tão assim importante dentro do cenário internacional da ESPN, porque o espanhol é a língua mais falada na América Latina, né? Então, o foco era transmissão em espanhol. Então, os nossos amigos argentinos, colombianos, uruguaios, todos eles tinham um respaldo muito maior, até para estar aparecendo durante a transmissão, porque era uma divisão de um sinal só, então você não tinha essa flexibilidade de tá podendo ver eu e você fazendo jogo. Não, a gente só vinha meio na rebarba com a nossa voz. Não tinha... Raras vezes. Aparecia às vezes a imagem. Não, raras vezes. E então teve esse primórdio, assim, que era uma coisa um pouco escondida, né? Então era TVA, que aqui na época no Brasil não era assim tão, assim, não atingia tanta população. Comercialmente, para os caras era muito melhor, até porque tinha muito mais países para vender do que só para Mas a gente tinha uma sequência, né? Um cartel de programação que era bizarro. Imagina, hoje em dia é praticamente impossível. Eu falei isso com o GV, falei com o Garotinho também no podcast. A gente tinha todas as 4 ligas profissionais dos Estados Unidos, né? A NFL, a NHL, a Major League Baseball e a NBA. Todas as transmissões, ao vivo, para fazer. Todas as transmissões? Todas elas, todos os jogos. Você tinha campeonato italiano, campeonato escocês, campeonato holandês, campeonato espanhol, Liga dos Campeões e Major League Soccer. Isso, só de futebol. Torneios de tênis, torneios de atletismo. Cara, era bizarro. Era uma coisa assim era uma fantasia do apaixonado pelo esporte, né? Fazia a transmissão da Liga dos Campeões da UEFA, Champions League, e de noite você estava fazendo o clássico Barcelona e Real Madrid, né? E no dia seguinte você fazia o campeonato italiano, Milan e Juventus. E o italiano era o maior campeonato do mundo nessa época. Cara, o espanhol depois, peguei o espanhol com todos os caras. Com o Messi aparecendo, vindo garotinho do banco de reservas. Ronaldinho Gaúcho voando baixo. Rivaldo, Felipe E Coutinho, você que fazia... Já era narrador. Aí eu já passei para ser narrador, né? Já no primeiro ano eu já comecei a fazer, eu já queria ser narrador e tal. E aí eu comecei a fazer uns campeonatos menores, comecei a fazer o holandês, eu acho que foi um dos primeiros que eu comecei a narrar. E aí foi passando e tal, e aí eu comecei a fazer as transmissões do basquete e do futebol também. Nunca fez da NFL? Não era a minha praia. Não, nem o beisebol. Nem o beisebol. Eu fazia o que a gente falava que eram revistas, assim, que eram tipo, durante o Sport Center, comentar. Não, e ontem, vamos fazer a revisão do que aconteceu ontem, né? A rodada da Major League Baseball. O New York Yankees bateu o Boston Red Sox. A jogada do quarto inning, estamos vendo a quinta entrada, não sei o quê. Eu conhecia alguma coisa, né? Por acompanhar. Mas eu nunca comentei ou narrei. Eu narrei depois em outros episódios, em Olimpíadas, em Pan-Americanos
em jogos de inverno. Aí você narra praticamente tudo que você não faz nem ideia do que... e aí é um barato, né? Cara, tu pegou no final dos anos 90, uma geração do basquete americano que era absurda, né? Eu fiz as transmissões, eu tava procurando para trazer, porque é muita coisa, né? Eu estou desde 95 transmitindo, né? Então vamos fazer 30 anos de transmissão. E eu tenho muita coisa guardada. Anotada, papel, escalação, formato. Eu estava procurando o Campeonato Carioca para ver se eu tinha uma escalação com você. Né? E eu falei, cara, não, eu fui para o Brasil em 2006, quando eu comecei a fazer transmissão do futebol. Não. E você estava na Europa. Não, 6 eu estava aqui. Você já tinha voltado no início? Eu tinha voltado, mas eu joguei o Carioca. Você jogou o Carioca de 2006? Joguei o Carioca de 2006 pelo Flamengo. Pelo Flamengo, tá. O Carioca Botafogo foi campeão em cima do Madureira. Isso. E aí eu não sei se eu tenho... Porque eu acho que naquele cara eu cheguei muito próximo da decisão. Então eu narrei para o Premier a decisão e eu não cheguei a fazer alguns jogos do Flamengo. Mas eu acho que pelo Vasco eu tenho transmissão que eu fiz. Não, isso aí certeza. Que eu voltei pro Vasco em 2008, 8, 9, 10. E aí a partir daí eu já com certeza já tinha. Que maneiro. Mas eu não achei, porque foi uma coisa meio rápida, eu comecei a procurar. Ai, cara, porra, é um negócio assim, né, cara? Aí você vai tudo começando guardado. a ver. Eu não tenho tudo, mas eu tenho muita coisa guardada. Quando eu falei da geração do basquete, porque, geração de Gary Payton, Karl Malone, Robinson. Sim, David Robinson. Barkley. Sim, esses caras todos eu peguei. Michael, você narrou jogos desses caras? Sim, eu narrei. A NBA eu comecei a narrar desde 95, né? Então. Sim, eu narrei em 98, a gente narrou, né? Eu tenho uma escalação daquele Bulls 98 contra o Jazz em casa. Tu tem? Tem. Cara, tem. Não, eu peguei uma geração absurda, né? O Chicago Bulls, impressionante. O próprio Houston Rockets, daquela fase também muito boa. Aquele Supersonics. Sim, o Seattle Sonics, né? Do Sean Kemp, do Gary Payton, né? Sim. Eu tenho muito, muito clara a imagem do Gary Payton, porque eu achava que esse cara jogava muito. O Shaq começando. E a gente aqui só via na Band, que é o único lugar, era o único lugar que passava... Fazia essas transmissões passava aqui ao a NBA, vivo. era a Band. É verdade. Não era mais ninguém. Eu via, amarradão. E quando tu falou, eu falei, caraca, será que ele narrou o jogo dos caras? Pô, Madison Square Garden. Sim. Os Knicks. Eu curto demais os Knicks, né? Você morou lá, né? Cara? É por isso, né? Não é porque eu torço pelo Botafogo, né? Mas o Knicks é um time que eu gosto. Por morar em Nova York e por ter estado em Nova York durante uma época que o Knicks estava muito bom também. Em 94, o Knicks chegou à decisão. O Knicks é campeão. Patrick Ewing, né? Isso, né? John Starks, Patrick Ewing, Charles Oakley, né? Todos esses caras. Porque o Knicks é campeão em 70 e 73, né? Só. São os dois únicos títulos, né? Mas é um gigante absurdo e com a torcida apaixonada. E Nova York, as pessoas conhecem muito basquete, né? E é basquete em tudo que é lugar, né? A quadra de basquete, como aqui tem futebol, em Nova York, na rua, é basquete, as pessoas jogando. E então, em 94, o Knicks chega à decisão da NBA contra o Houston Rockets e perde por 4-3, né? Que é o Houston do Hakeem Olajuwon. Sim. Né? E a cidade estava, enlouquecida, né? Com o Knicks naquela época, né? E era muito legal, porque é um clima muito bacana, né? Muito bacana. Cara, não, é muito maneiro. Pô, fiquei entusiasmadaço. Falei, caraca, imagina o Hobby narrando. Mas naquela época eu não narrava, né? Eu já estava narrando quando o Knicks chegou à decisão depois em 99, mas aí acabou sendo derrotado pelo San Antonio Spurs. Enfim, já não era aquele time do Patrick Ewing e tal, era um time do Latrell Sprewell, né? E Alan Houston e tal, mas era maneiro. Então o clima é maneiro. Como tá maneiro agora o clima em Nova York, né? Porque perdeu um jogo no prorrogação agora contra a Filadélfia, e que era para ter passado para a semifinal de conferência. Joga hoje de noite contra o Philadelphia, o jogo 6 da série. O Philadelphia pode empatar em 3-3, quer dizer, pode ir a 7 jogos. Pô, tá uma loucura absurda também lá. E você tá narrando ainda os jogos? Eu narro pelo Prime, pelo Amazon Prime e pela Amazon e pelo YouTube também. Tá narrando. E tem algum jogo próximo que tu sabe que vai fazer? Eu fiz agora o jogo do Indiana contra o Milwaukee Bucks. O Indiana estava para fechar a série em 4-1, perdeu, mesmo sem o Antetokounmpo e mesmo sem o Damian Lillard. Então essa série vai mais um jogo, pelo menos, né? Mas volta para Indiana, vai ser difícil. Mas como tem muito jogo, a escala vai saindo assim meio em cima da hora. Entendi. Mas para hoje... cá só você que faz?
agente Pro Brasil. Você faz pro Brasil, né? Em português. Eu faço, são várias pessoas. Tem um grupo em São Paulo que faz transmissão também. São várias pessoas que fazem, né? Não sou só eu. Entendi. Várias pessoas que fazem, com comentários e análise pelo Amazon Prime, que você vê. Se você tem o Prime para ver em casa, você pode ter direito de ver a NBA também. O Lillard é aquele que era do Portland? Todos os jogos? Todos os jogos. Os jogos transmitidos pelo Amazon Prime, né? Porque tem jogos que o Prime não tem direito, são transmitidos pela... são transmitidos pela ESPN, tem jogos que são transmitidos só no League Pass, enfim. O Lillard era o que era do Portland Trail Blazers. É esse cara do Portland? Esse cara tem uma frase desse cara que é absurda, que eu achei muito maneira, que um dia perguntaram pra ele, pô, como é que é sentir a pressão de jogar os jogos da NBA, de ser o cara pra resolver os jogos, lançar? Ele falou, não tem pressão nenhuma. Pressão tem na mãe solteira que tem que sair pra trabalhar, pra comprar comida, pra dar pro filho. Isso é pressão, é que eu tô fazendo o que eu gosto. Uns dias vai dar certo, outros dias vai dar errado. Mas aqui não tem pressão, não. Cara, eu achei essa frase muito foda não, mesmo. não é incomum você ter jogadores preparados e com essa consciência social dos Estados Unidos. Não é incomum. Foda. E o lembrei da gente aqui... Porque... Ainda mais o jogador negro, obviamente, né? Pela grande dificuldade social, óbvia, né? Os Estados Unidos passa da dificuldade do negro se afirmar e de conseguir chegar nesse ponto, né? Ele sabe muito bem o que ele deve ter passado, família, né? Não é incomum esse tipo de certeza, né, do que é a dificuldade, né? Então, é legal que o Lila falou isso, né? O LeBron é outro também, né, que tem uma visão social muito bacana também, de posições, né? Aos pouquinhos você começa a perceber posicionamento de jogadores dentro da NBA mais fortes, mais impactantes, né? Porque é uma liga, né, majoritariamente negra, né, de um impacto importante dentro, né, do aspecto social dos Estados Unidos, dessa luta de igualdade racial, né? Então, é bacana você escutar essas achei posições. Maneiro. Diferente, né, do que a NBA e da NFL, né? A gente viu um pouco de, sei lá, não sei se foi retaliação ou alguns jogadores da NFL também tendo essa posição mais firme contra a discriminação e tendo problemas com a liga, né? Isso, Não sei nem você falar sobre isso não, mas a gente vê uma diferença das ligas lidando... Tem muita diferença mesmo. Lida de forma diferente contra as posições, né, que os atletas tomam, isso é legal.